E é extremamente importante também, nesse pilar de elaborar proposta, que você tenha um método para precificar o teu trabalho, para dar o preço no teu trabalho. E esse preço, ele precisa ser um preço competitivo com a realidade que você está inserida. O que é competitivo para mim aqui em Curitiba, não é para você que está aí no interior de São Paulo, ou que está no norte do Brasil, porque são realidades diferentes. Não é uma questão de ser melhor, ser pior, não é nada disso, não é avaliativa a questão. É uma questão de você considerar a realidade. E aí, para considerar a sua realidade, existe um método que eu desenvolvi, onde você vai definir o preço do teu serviço, né, considerando essas variáveis, inclusive onde você está inserida, que mercado que você está inserido, entendeu? Então, e também uma outra coisa importante nesse pilar, que é o pilar do serviço contratado, né, quando você vai realmente mostrar para a empresa, né, o que você vai oferecer e ela vai contratar o teu trabalho, não, esse pilar é importante também que você tenha clareza, sim. Existem propostas diferentes para serviços diferentes. Uma proposta de diagnóstico organizacional, ela é diferente de uma proposta, por exemplo, de uma roda de conversa, que é diferente de uma proposta de uma palestra. Por quê? Porque tem o serviço que você vai prestar, tem características diferentes, tem características específicas que fazem com que você tenha que apresentar para a empresa de maneira diferente, para mostrar o valor daquele serviço, o valor do teu trabalho. Se você tem só uma proposta, e você usa esse modelo de proposta para tudo que aparece, talvez você esteja com dificuldade de fechar trabalho. Por quê? Porque você não está conseguindo passar o valor do serviço, você só está passando o preço. Ou, por favor, não faça como essa colega que, em fevereiro, ela falou para mim que ela tinha mandado o preço pelo WhatsApp da empresa. Ah, mas a empresa pediu, falou que podia ser pelo WhatsApp mesmo. A empresa pedir, ela vai pedir mesmo, ainda mais se ela está querendo só comparar preço, ela não quer te contratar. Ela só quer o teu preço para comparar, para compor o orçamento. Isso é um golpe. Eu chamei de golpe da proposta, eu dei esse nome, porque eu vivi esse golpe, principalmente aqui em Curitiba. Em Londrina, não, eu não percebia isso. E quando eu era gestora, eu nunca dei esse golpe em ninguém. Se eu pedia um orçamento, eu pedia realmente porque 3 orçamentos, porque né, na empresa que eu trabalhava, por exemplo, a última empresa que eu fui gestora, o corporativo, que era em São Paulo, exigia que a gente tivesse 3 orçamentos, e eu deixava isso muito claro para os meus fornecedores, olha, eu preciso de 3 orçamentos, então eu estou orçando com você, mas vou orçar com outras. E não ficava informando para as outras qual que era o preço de uma e de outra para ficar dando preferência para uma. Isso eu não fiz, mas eu sei que, infelizmente, muitas empresas fazem isso. Então, você tem que também tomar alguns cuidados nesse pilar, que é o pilar serviço contratado, porque, infelizmente, algumas empresas, alguns profissionais que pedem, né, da empresa, que pedem o serviço para você, eles vão te dar o golpe da proposta. E aí você perde tempo elaborando a proposta, precificando, definindo como que você vai montar essa proposta e tal, e daí era só para compor o preço. Ou então, para copiar de você como que você faz o serviço, né? Já que você é uma psicóloga ou um psicólogo, então você sabe como fazer, e eles querem só isso. Eles querem uma consultoria de graça para eles fazerem lá com o pessoal de dentro deles, achando que vai dar certo. Também é outro equívoco, né?
Mas, enfim, infelizmente isso acontece. E aí, nesse pilar, né, do serviço contratado, no método PSI, que foi o método que eu desenvolvi de uma maneira para a gente evitar o golpe da proposta. Depois que eu aprendi, porque né, esse método, ele não é resultado só dos meus acertos nesses 22 anos. Eu não estou nesse lugar de que só acerta, gente. Eu erro, já errei muito, só que eu tenho uma característica que eu acho que é bem importante. Eu paro, reflito no meu erro, admito que eu errei para eu poder aprender. E a tendência é você ir aprimorando e cometendo erros menores, que têm menos impacto, né, menos consequências, enfim. Então, eu fui colocando todo esse aprendizado, transformando em estratégias, em métodos, para ir aprimorando a minha prática, entendeu? Então, o método é resultado dos meus erros e dos meus acertos. Os erros eu pus para fora, os acertos eu falei, vem cá que isso funciona. Se funciona comigo, funciona com outros. Aí, quando eu vejo que as minhas alunas começam a aplicar, né, e começa a funcionar, eu falo, opa, então é um método mesmo, não é só comigo, é igual receita de bolo. Né? Se a Ana Maria Braga faz lá no programa dela, com todos os recursos que ela tem, e a minha mãe, lá no interior, né, no norte do Paraná, com os recursos dela que são limitados em relação a Ana Maria Braga, em termos de né, ambiente, equipamentos, enfim, e ela consegue fazer o mesmo bolo, então a receita funciona. Isso é um método, é uma receita que funciona para mim, funciona para Ana Maria Braga e funciona para minha mãe, que não é a Ana Maria Braga, né? Então, isso é importante, né? O método, ele precisa ter isso, precisa te garantir isso.